Boa tarde, tudo certo? Vamos começar com mais um vídeo sobre fatoração de polinômios, iniciar esse conteúdo. Serão diversas aulas, né? Aquele que quer aprender bem fatorar polinômio é bom acompanhar todas desde o princípio. Né? Então, vamos fatorar um polinômio. O que significa isso? Primeiramente, né, lembrando que é um polinômio. Um polinômio há uma variável, seja essa variável na variável x ou na variável y, ou como queira, qualquer outra letra para designar essa variável, este polinômio com coeficientes constantes, ou seja, coeficientes que pertencem ao conjunto dos números racionais, digamos, em princípio racionais, vamos considerar isso, né? É uma expressão, ou é toda uma expressão algébrica da forma. Vamos descrever essa forma de expressão algébrica, né? Então tá. Nós temos um polinômio P. Vamos designar para o P de x, né? O polinômio é chamado de P na variável x. Certo? X, lembrando, são valores numéricos, né? São valores numéricos que podem ser assumidos. Qualquer valor numérico que pode ser assumido aqui. Como sendo a n. Nós já vamos decifrar essa notação matemática. Forma de escrever matematicamente, né? Mais a n menos 1 x a n menos 1. Mais, e assim sucessivamente, diminuindo o grau da variável, né, cada monômio, até chegarmos a uma expressão final igual a A2 ao quadrado, mais A1 x elevado a 1, ou x, mais A0. Tá? Lembrando que estes As com índices, né, com esse subscrito, vamos dizer assim, para quem não associa o que estou dizendo subscrito a índice, né? Então, estes índices ou subscritos aqui são colocados numa ordem. Né? Nós colocamos aqui numa ordem decrescente, indicando uma ordem dos coeficientes, né? Mas o coeficiente é quem? É o A juntamente com este índice. Então, por exemplo, aqui, ó, quem são os índices? É os AN, AN menos 1, assim sucessivamente, A2, A1 e A0. Certo? Esses As aqui são o quê? São números, são os coeficientes. E eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Tá? Até agora parece que está tudo grego ainda, né? Muito bem. Então isso aqui nós dizemos que são coeficientes. Vamos escrever isso. Coeficientes do polinômio, né? Do polinômio P de x. Tá. Então, dá um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo então para isso, né? Digamos que eu tenho um polinômio P de x com a seguinte expressão algébrica: 3x elevado à quarta mais 1/3 de x elevado ao quadrado menos 2x mais 2/5. Isto aqui é um polinômio na variável x. É um polinômio que tem grau de p de x 4. Certo? Os coeficientes. Quem seriam os coeficientes? Coeficientes são. Quem é o maior grau aqui?
deste polinômio. Qual o monômio que tem maior grau? É o monômio que tem a variável x, o expoente 4. Então tá. Então este coeficiente 3, ele é o quarto coeficiente. Não é o quarto. Não é o quarto, na verdade é o quinto. Tá? Porque a gente conta a partir do zero, né? Então assim, ó, este aqui é o A4. A4. Tá? E este A4 é valor igual a 3. Okay? Então, o coeficiente A4 é igual a 3. Valor 3. Ponto. Por que é A4? Porque este índice 4 é o mesmo valor numérico do grau deste monômio aqui. Tá? Quem seria, então, se já tem o A4, quem seria o A3? O A3 é aquele monômio cujo índice, sendo 3, tem o mesmo valor numérico do grau do monômio em que ele pertence. Só que o grau é grau 3. E você vê que um monômio de grau 3? Não vê. Então, se ele está ausente, é porque este A3 é zero. Tá. Agora, qual seria então o A2? O A2, o índice dele é igual ao valor do grau do monômio a qual ele pertence. O grau do monômio que lhe pertence é 2. Porque é igual, o índice e graus aqui são iguais. Então, o valor do coeficiente é 1/3. Quem é o A1? O A1 é aquele valor aquele coeficiente que pertence ao monômio de grau 1. Mas qual é o monômio de grau 1? É este aqui, ó. Porque o monômio de grau 1 é esse, ó. O expoente é 1. O expoente aqui coincide com o índice. Então, o coeficiente A1 é o menos 2. E o A0, para finalizar este exemplo, o A0 é o 2/5. Certo? Então, essa expressão aqui em cima, né, P de x igual a alguma coisa, é só uma expressão genérica. Né? Uma expressão genérica para uma infinidade de polinômios com coeficientes racionais. Veja que esses valores 3, 1/3, menos 2, 2/5 e 0 são números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Ok? Bem, vamos continuar. É 8 minutos. Temos muito o que falar ainda. Então tá, vamos passar para a próxima tela. Dito isso, lembrando isso, né, agora nós vamos definir algo que é o fator algébrico. Fator algébrico. Então, fator algébrico. Sejam os seguintes polinômios. Ó, nós temos dois polinômios. O polinômio u de x, certo? E um polinômio p de x. Tudo bem. E esses polinômios são constantes. Significa o quê? Que os coeficientes eles são fixados para cada um desses polinômios. Ficam variando. Um coeficiente lá fica mudando toda hora. O coeficiente do p de x está mudando toda hora. Não. É fixo para um polinômio p de x em particular, da mesma maneira para o u de x em particular. Então, se diz, né, é dito que u de x, assim, é dito que o polinômio u de x é um fator dp de x se, olha só, olha a condição, se existe
um outro polinômio, vamos chamar esse polinômio de v de x. Existe um outro, deixa eu ver aqui. Existe um único polinômio nós vamos denotar este polinômio por v de x, tal que, de maneira que, de forma que, tal que, dois pontos. O polinômio p de x, ele é o resultado do produto de u de x por v de x. Certo? Quando o p de x ele é o resultado de um produto de dois polinômios, ou às vezes muito mais que isso, né, mas em particular, no mínimo por dois polinômios, nós dizemos que o polinômio u de x divide p de x, né? Ou que o polinômio p de x é divisível por u de x. Aí daí. Tem tudo isso ali. Né? Bom, isso aqui é importante por quê? Porque muitas vezes, e muitas mesmo, você tem um polinômio p de x. Tem uma expressão algébrica lá. E você tem uma outra expressão algébrica, u de x. E você sabe que o p de x, ele é, na verdade, o resultado, é o produto de uma multiplicação do u de x com algum outro polinômio. Este algum outro polinômio é o v de x. Mas como é que você quer encontrar esse v de x? Você pode encontrar utilizando o algoritmo da divisão. Então, por isso que foi dito aqui, que p de x ele é divisível por u de x. Né? Quando você sabe que tem outro polinômio, v, que multiplicado por u dá p. Certo? Então, nós vamos ver um exemplo assim, primeiramente sem fazer o algoritmo da divisão, mas fazendo o seguinte, olha só. E por que isso é importante? Porque o u de x é chamado de fator. Né? Ele é um fator de p de x. Tudo bem. Se ele é um fator, significa que ele é um componente de uma multiplicação. É um elemento componente de uma multiplicação com um outro polinômio. E resulta em p de x. Okay? Então, vamos verificar isso com um exemplo aqui, rapidinho. B não, exemplo A. Digamos que eu tenho o polinômio u de x, que é igual a x mais 2, e ele é fator do polinômio, não é d, né? Fator de p de x, não tem espaço aqui, vamos botar embaixo. Okay? P de x igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 2. Eu tenho isso. Ponto. O de x é x mais 2 e é fator de p de x. Ora, se o de x é fator, então existe um outro polinômio. Agora vamos colocar aqui. Então, existe, essa símbolo aqui de existe, né, para ficar escrita. Existe um polinômio, vamos chamar esse polinômio de v de x, né, tal que, quando se coloca ponto e vírgula, pode ser entendido como tal que. Tal que o polinômio p de x é igual à multiplicação de u de x por v de x. Certo? Bom, eu afirmo, e não vou calcular isso, eu declaro, né? Vou botar aqui, eu declaro
Então eu declaro que v de x, neste exemplo, ele é 2x mais 1. Eu não calculei ele. Como é que você sabe que é 2x mais 1? Não é outro. Bom, a gente descobre isso usando o algoritmo da divisão. Eu não fiz ainda, né? Não fiz aqui essa aplicação. Mas é bem fácil e a gente consegue fazer isso. A gente já aprendeu a divisão de polinômios, então consegue fazer isso. Então, o que eu quero mostrar? Quero mostrar o seguinte, que o polinômio p de x, quem é o polinômio p de x? É 2x² mais 5x mais 2. Ele é igual à multiplicação de quem? De u por v. De u por v. Então, quem é o u? O u é x mais 2. E vamos multiplicar por v. Quem é v? 2x mais 1. Ora, isso aqui é uma multiplicação de binômios, não é? Multiplicação de binômio você aplica pela distributiva. Você aplica a distributiva. Então, você faz x vezes 2x e x vezes 1. Depois, 2 vezes 2x e 2 vezes 1. Certo? Vamos fazer isso rapidinho, sem perder muito tempo. Então, x vezes 2x fica 2x ao quadrado. Mais x vezes 1, x. Mais agora, embaixo, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 1, 2. Vamos somar isso, né? Então, isso aqui vai ter, vamos somar os termos semelhantes. Então, 2x² é 2x². Mais x mais 4x, tem um x aqui. Mais 4x são 5x. 5x mais quem? Mais 2. Veja que o que nós chegamos nessa expressão é exatamente a expressão para p de x. Então, significa que, de fato, o polinômio 2x mais 1 aqui, este polinômio 2x mais 1, ele é o único polinômio, entenda isso, ele é o único polinômio que, multiplicado por x mais 2, resultará neste polinômio aqui, 2x² mais 5x mais 2. Não tem outro. Tem outro. Como é que você pode entender isso aqui de uma maneira mais simples, então? Sem ser algébrica? Vamos fazer um exemplo, então, numérico. Por exemplo, você tem assim, vou pegar aqui. Você tem os números. Vou botar aqui um exemplo numérico. Tá. Você tem os seguintes números. Você tem o número 8 e você tem o número 40. Tá? Ponto. Melhor. O que é isso que está fazendo aqui? 8. 8 é fator de 40. O que eu quero dizer com isso? Veja que a frase é semelhante com o que a gente escreveu antes. Só que estou usando números. Tirei os polinômios e coloquei números. Lá seria u de x é fator de p de x. Aqui 8 é fator de 40. O que significa isso? Que existe, olha só, existe um único número, um único número, que lá seria v de x, né, para polinômios, aqui seria quem? Um único número, o 5. Existe um único número, neste caso o 5. Vou botar entre aspas aqui. E por que botar aspas? Tal que o 40 ele é resultado do 8 multiplicado por 5. Então, só existe um número tal que, quando multiplicado por 8, dá 40. Lá existe um único polinômio. Existe um único polinômio v de x, sabendo que o u de x é fator de p de x, tal que, quando multiplicado por u de x, resulta em p de x. Certo? Da mesma maneira aqui, não tem outro número que vezes 8 dá 40. Ou tem?
Não, é só o 5, né? Então, funciona. O que funciona? Sim, tu pode fazer uma comparação, né, análoga com o conjunto dos números e com o conjunto dos polinômios. Nem tudo dá certinho, né? Mas de algumas coisas, né? Mas aqui, de modo geral, assim, ó, bem perfeito. Né? Pode pensar dessa forma, funcionou com esses números, então deve funcionar também com isso. Por quê? Porque na realidade esses U de x e V de x, eles são representantes numéricos para um determinado valor de x. Valor numérico de x. E aí? Muito bem. Eu teria mais um exemplo, mas aí fica muito longo. Fica muito longo. Mas eu vou escrever aqui mesmo assim. Se um exemplo B seja o pronome W de x igual a 5x menos 1 e o polinômio W é fator e W de x ele é fator de P de x e P de x é igual a menos 15 x ao quadrado mais 13 menos 2. Bom, eu tenho aqui um polinômio, o W de x, e ele é 5x menos 1. Essa é a expressão algébrica dele. Né? E o W de x ele é fator de P de x, significa que o P de x pode ser dividido por W. Certo? Ele pode ser dividido. Como é que você faria essa divisão? Olha assim, o P de x ele pode ser dividido pelo W, uma vez que W é fator. E você vai encontrar aqui um polinômio aqui, ó, polinômio quociente. Isso? Mas então, tirando esse detalhe, o que eu quero mostrar? Quero mostrar que existe um polinômio. Existe um único polinômio. Vamos chamar esse polinômio de t de x. Tal que, ou de maneira que, esse polinômio p de x ele é o resultado da multiplicação do w de x pelo t de x. Isto é, dois pontos. P de x, quem é o p de x? É esse polinômio feio aqui. Ó. Esse é o p de x. Ele é igual a quem? Ao w de x. Quem é o w de x? É 5x menos 1. Multiplicado por t de x. Eu digo e já declaro, afirmo que o t de x ele é 2 menos 3x. Como é que eu sei? Fazendo a divisão. Se eu fizer essa divisão aqui, ó, que está aqui, ó. Se eu fizer essa divisão, eu encontro o t de x. Então esse aqui é o nosso t de x. Eu nomeei ele por t de x. E se é uma multiplicação aqui, então, deste fator por t de x, então significa que eu posso encontrar o p de x através da propriedade distributiva. Então você aplica a propriedade distributiva. Aplicando a propriedade distributiva, você vai encontrar, sem não errar, né? Vai encontrar que o resultado aqui vai ser menos 15x² mais 13x menos 2. Então, o resultado dessa multiplicação por distributiva é só fazer, ó. Faça aí. Né? Depois deste. Não, errei.
esse aqui, depois por este aqui, você vai ter isso. Este resultado é o resultado para o polinômio p de x, que já foi declarado quem ele é. Então veja, o resultado coincide exatamente com o polinômio p de x. Se coincidir, está correta a tua multiplicação, e portanto o t de x ele é também um polinômio que será, e já posso dizer que ele também será um fator de p de x. Tá? Por causa da comutatividade, ele vai ser também considerado um fator aqui. Então tá. Então isso aqui é a primeira aulinha sobre fator algébrico, né? Isso é importante, tá? Todo polinômio p de x ele pode ser expresso, né? O polinômio é uma variável, pode ser expresso por fatores de primeiro ou de segundo graus. Dependendo do conjunto que você está trabalhando, dependendo do conjunto de coeficientes, né? Também. Então é isso. Vamos por aqui, um grande abraço, até mais.